Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque nessa quarta-feira, dia 29 de agosto de 2023. Como sempre, agradecendo ao nosso patrocinador ConnectWay por proporcionar esse podcast diário para vocês. ConnectWay, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções e tecnologias Huawei no mercado de telecomunicações brasileiro. Vamos começar com a nossa principal notícia do dia, o projeto que prorroga as cotas de programação de TV por assinatura, cotas de programação brasileira de TV por assinatura, previstas aí para as operadoras brasileiras. A gente já vem comentando sobre esse projeto, o projeto do senador Randolfo Rodrigues, que basicamente propunha a prorrogação por mais 20 anos das cotas de conteúdo nacional nas operações de TV paga brasileira, regidas pela lei do CA, que é a Lei 12.485, que é uma lei que, em 2011, estabeleceu uma série de regras para o mercado de TV por assinatura, entre elas essas cotas de programação que vão vencer agora no dia 12 de setembro. Pois bem, a gente já havia comentado que existia um movimento forte das operadoras de telecomunicações e das empresas de mídia brasileiras, sobretudo os grupos radiodifusores, no sentido de, uma vez que a aprovação dessas cotas era dada como quase certa, né, dado o apelo da programação nacional e da movimentação do próprio governo no sentido de fazer a renovação dessas cotas, a contrapartida para o setor de TV por assinatura seria o endurecimento das regras de combate à pirataria no setor de TV paga, problema que é considerado aí o principal câncer hoje do setor de TV por assinatura. Então, na semana passada, a gente organizou o evento Pay TV Forum, que trata do mercado de TV paga. Esse ponto foi colocado pelos maiores operadores de maneira muito enfática, pelos maiores programadores de maneira muito enfática, uma preocupação geral do setor, que vem perdendo, né, não é novidade para ninguém, quase 2 milhões de assinantes por ano, boa parte deles para pirataria que hoje já está estimada em mais de 6 milhões de domicílios no Brasil. Então, havia essa articulação para tentar convencer o relator do projeto, o senador Humberto Costa, a incluir um artigo que desse mais poderes à Anatel e principalmente para a Ancine, para o combate à pirataria de conteúdos audiovisuais que tiverem propriedade intelectual protegida, né? Que tiverem direito autoral protegido. Isso valeria não só para conteúdos brasileiros, mas também para conteúdos estrangeiros e também para conteúdos esportivos, jornalísticos, que hoje não são abarcados pela alçada de regulação da Ancine. Pois é, não deu certo. O projeto do senador Humberto Costa até trouxe um dispositivo que, de alguma maneira, trata do tema de pirataria. Ele, na sua justificativa do projeto, diz que esse é um assunto importante, que precisa ser abordado, colocou um artigo ali, mas é um artigo que está sendo considerado pelos especialistas que acompanham o tema completamente inócuo. É um blá 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 sobre pirataria, dizendo que no futuro talvez tenha uma regulamentação sobre esse tema, respeitados os limites da atuação de cada agência reguladora, ou seja, não diz nada e, pelo que a gente apurou, é só uma conversa para boi dormir, para que se coloque ali dentro desse projeto de combate, desse projeto de prorrogação das cotas, alguma coisa que fale de pirataria. O que esses observadores com quem a gente tem conversado, principalmente das empresas ligadas ao segmento de TV por assinatura, tanto operadores quanto programadores de TV por assinatura, é que parece que o governo não quer combater pirataria na TV paga. Existe aí uma certa resistência que toda hora surge, a própria Ancine, que tinha uma atuação bastante proativa nessa questão da pirataria até o ano passado, mudou completamente o discurso depois que o governo do PT foi eleito, e a sensação que fica é que existe uma prioridade dada muito maior para livre acesso à informação, mesmo que seja uma informação pirata, mesmo que seja um conteúdo clandestino sendo distribuído, do que a preocupação de dar mecanismos para que a indústria seja saudável e combata esse problema, né, da distribuição não autorizada de conteúdos de TV por assinatura, de conteúdos protegidos por direito de autor. Então, existiu uma expectativa grande, né, na votação do substitutivo
apresentado na Comissão de Educação do Senado, mas essa expectativa foi bastante frustrada pela redação que foi dada pelo senador Humberto Costa, e que agora, obviamente, vai ser discutida na próxima comissão de Direitos Digitais, que vai tratar desse assunto, né, também. Mas agora o projeto tem caráter terminativo, ele está sendo votado aí com muita urgência para ficar pronto até o dia 12 de setembro, né? Então precisa ainda tramitar na Câmara, claro, na Câmara e ser sancionado, mas de qualquer maneira existe aí uma expectativa de que pudesse haver uma composição de atores na questão do combate à pirataria, que já foi até bastante enfatizada, até por produtores independentes do audiovisual, por programadores brasileiros do audiovisual, por atores aí que são diretamente interessados e que não tem nada a ver com, né, os grandes conglomerados norte-americanos e tudo mais, mas parece que esse não é um assunto prioritário aí do Ministério da Cultura, não é um assunto que tem mobilizado a bancada governista no Senado Federal, os senadores dando aqui soluções muito genéricas e pouco efetivas nessa questão do combate à pirataria, segundo a leitura dos observadores com os quais a gente conversou. A gente vai continuar acompanhando esse assunto, mas realmente é um tema aí bastante complexo e pelo visto, não vai ser um tema muito abraçado pelo Ministério da Cultura e pelo governo daqui para frente. Falando em Congresso, hoje foi anunciada a nova Frente da Conectividade Rural, uma frente parlamentar que tem integrantes, mais de 200 parlamentares, né, integrantes aí de todas as bancadas, desde as bancadas governistas até as bancadas de oposição, como o PL, junta aí ruralista, junta atores aí de defesa da reforma agrária, é uma frente parlamentar bastante diversa, interessante, importante, porque a gente sabe que conectividade rural é hoje um dos grandes desafios que o Brasil tem, né? O Brasil realmente tem uma carência de infraestrutura no campo, e essa frente parlamentar certamente vai ser um ativo importante, né, na defesa de políticas públicas, né, na defesa dessa causa de ampliar a conectividade no campo. Para as empresas de telecomunicações, é uma boa notícia no sentido que é mais uma frente parlamentar que pode ser aliada nas agendas do setor, aí, principalmente no que diz respeito a questões tributárias, de políticas públicas, infraestrutura e tudo mais. Mas também pode ser uma fonte de dor de cabeça, porque ter uma frente parlamentar aqui preocupada com isso significa mais cobrança em cima das operadoras de telecomunicações, mais pressão em cima das empresas que provêm conectividade para que atendam os interesses aí do cidadão, principalmente na área rural brasileira. Então, esse é um tema que nos próximos meses deve ser bastante discutido, né? É uma agenda prioritária hoje do governo, é uma agenda prioritária do próprio setor de telecomunicações. A gente lembra que existem metas aqui de cobertura em áreas não rurais especificamente, mas em estradas, em localidades mais afastadas, e que de alguma maneira complementam aí as necessidades de conectividade no campo. Mas essa frente parlamentar aqui promete fazer bastante barulho nessa agenda e com essas demandas aqui, o que vai ser bom, mas também, ao mesmo tempo, vai ser mais uma fonte de cobrança aqui para o setor de telecomunicações. Hoje também a gente noticia a visita que aconteceu dos 10 principais ISPs regionais e também da Associação NEL ao ministro Juscelino Filho. Foram levar ao ministro uma série de reivindicações com relação aquilo que os operadores regionais estão buscando em termos de políticas públicas, em termos de prioridades do governo, e é interessante a gente notar os principais pontos aqui que a gente conseguiu apurar. Bom, entre as operadoras que participaram estavam a Alaris, a Algar Telecom, a Aloha, a Americanet, Brasil Tecpar, a BrisaNet, a Desktop, a Liga, a Unifique e a Vero Internet, ou seja, as 10 maiores operadoras regionais participaram desse encontro aqui. Eles pediram, na reforma tributária, muito parecido com o pleito das grandes operadoras, que seja reconhecida a essencialidade do setor e que o setor de telecomunicações seja visto aqui como um setor relevante para receber
ou isenção de alíquotas ou redução das alíquotas do novo tributo que vai ser criado, do imposto sobre valor adicionado que vai ser criado. Com relação ao postes, aí já é uma posição um pouco divergente. Eles querem uma entidade isenta, sem fins lucrativos para gerir os postes, não é exatamente a mesma posição das grandes operadoras, mas aí é aqui onde a coisa começa a ficar um pouco mais conflituosa com as grandes teles. Eles querem que os valores dos postes sejam os mesmos para pequenos e grandes operadores, e valores esses calculados com base no custo. Então, já cria aí um certo ruído, porque os grandes operadores hoje pagam menos, pagam em cima de valores históricos e querem continuar pagando dentro desses valores aí, não querem ter nenhum tipo de equiparação de valores com pequenos operadores. As operadoras regionais querem estímulo ao compartilhamento dos pontos de fixação nos postes, o que é uma questão aqui bastante polêmica, principalmente por conta das operadoras de redes neutras que utilizam esses pontos de fixação, e querem que o recurso pago pelo aluguel dos postes seja usado no custeio para o processo de ordenamento dos postes. Aqui as grandes operadoras divergem um pouco, eles acham que isso daqui é um problema das operadoras de energia elétrica, mas também não se opõem havendo um rearranjo desses recursos para o processo de ordenamento dos postes, não há grandes oposições. Outro ponto trazido pelos operadores regionais é com relação às assimetrias regulatórias, e aí a divergência entre eles e os grandes operadores é imensa. Os operadores regionais querem que sejam mantidos no Plano Geral de Metas de Competição e nas medidas regulatórias da agência o conceito de PPP, ou seja, de prestadores de pequeno porte, e que eles continuem tendo uma série de assimetrias regulatórias no sentido de torná-los mais competitivos em relação às grandes operadoras. As grandes teles têm uma visão contrária a isso, eles acham que os pequenos operadores, os operadores regionais, em alguns casos já são líderes de mercado, já têm uma posição relevante, e, portanto, essas assimetrias regulatórias deveriam ser revistas. Outro ponto levado pelos operadores regionais ao ministro Juscelino foi com relação ao recurso do FUST. Eles pleiteiam aqui a utilização dos recursos, pleiteiam a possibilidade de participar dos projetos de conectividade em escola, pleiteiam subsídios à contratação de serviço de banda larga e querem participar como âncoras aí dos projetos do PAC, que prevê aí 29 bilhões de reais para projetos de conectividade. Por que eles estão colocando isso? Porque o governo andou se aproximando das grandes operadoras no sentido de tentar desenhar uma política pública com elas. Então, como as grandes operadoras são as maiores contribuidoras do FUST, existe o entendimento aí de que talvez as grandes operadoras tenham mais interesse de aplicar esses recursos do FUST, portanto, protagonizar aí as políticas públicas. O que essas operadoras pequenas e médias dizem é que não, que elas querem participar, querem ser protagonistas disso e querem utilizar os recursos do FUST aqui. Então, aí uma briga para quem vai ficar com o dinheiro do Fundo de Universalização, lembrando que a maior parte desse recurso do FUST hoje está para investimento reembolsável, tá? Então, assim, é investimento que vai ser feito, mas tem que ser pago de volta para o governo, não é fundo perdido aqui. Então, mesmo que o recurso saia, isso daqui tem que entrar como investimento, claro que vai ter um custo subsidiado, tarifas subsidiadas e tudo mais, mas, de qualquer maneira, não é dinheiro de graça para ninguém. E outro ponto trazido pelas operadoras regionais é a questão do acesso a recursos do BNDES, então eles estão reivindicando aqui mais facilidade de acesso a esses recursos para poder implementar projetos de conectividade. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre a desoneração da folha de pagamento. Também foi aprovado na Câmara dos Deputados a urgência do projeto, deve ser votado agora nessa quarta-feira. Então a gente não vai dar muito detalhe agora, porque esse é um assunto que vai voltar, mas lembrando que esse tema da desoneração de folha de pagamento é fundamental, principalmente para empresas prestadoras de serviço, empresas de call center, empresas de instalação de redes, que tem como grande base aí do seu funcionamento uma quantidade grande de funcionários, né? Eles são grandes empregadores, e aí a desoneração tem um impacto direto na vida deles. A estimativa aqui é que sem a desoneração da folha, o aumento de tributos vai passar de 13 pontos percentuais aqui, só com o retorno às regras anteriores. Por isso que eles estão buscando a prorrogação dessa desoneração aqui. Notícia interessante de recursos humanos, Roberto Ritz, que foi presidente da Nextel, fez a venda da Nextel para Claro,
também trabalhou na Oi, enfim, um executivo com alta quilometragem aí no setor de telecomunicações, vai participar do conselho da Unifique. Interessante que a Unifique é uma operadora regional que vai entrar no 5G, ou pelo menos tem outorgas para entrar no 5G, e é a primeira aqui a se movimentar, a ter uma figura de peso, né, dando aconselhamento aqui, né, na função de conselheiro. Ele vai muito mais nessa linha do que qualquer função executiva, mas dando aconselhamento para a estratégia da empresa nos serviços móveis, né? Então, a gente não tem visto muito isso nos operadores regionais. Eles estão contratando pouca gente de mercado com especialização em serviços móveis. Tem muita gente da área de engenharia, gente capacitada, mas para outro tipo de infraestrutura. Para infraestrutura móvel, a gente ainda não começou a ver esse movimento, não. Então, aqui, esse primeiro passo da Unifique não deixa de ser relevante nesse sentido. A gente traz uma matéria também com uma pesquisa interessante, realizada pela Nokia, mostrando aquilo que já está meio que ficando evidente aí. Operadoras de telecomunicações estão devagar, quase parando com inteligência artificial, ainda que eles estejam adotando soluções de IA para atendimento, para relacionamento com o consumidor, pouco ainda sendo implementado do ponto de vista de otimizar os serviços, otimizar a construção de rede, a gestão da infraestrutura. Então, essa pesquisa da Nokia mostra justamente essa percepção, né, a comprovação dessa percepção. Segundo essa pesquisa, né, cerca de só 6% das operadoras entrevistadas dizem acreditar que podem já estar num nível mais avançado de automação e de uso de recursos de inteligência artificial nos seus processos de gestão e de gerenciamento de rede, né? Muito pouco, se a gente considerar que o setor de telecomunicações é justamente um dos principais setores aí nesse ecossistema digital, onde a inteligência artificial está diretamente relacionada, né? Então, casa de ferreiro, espeto de pau. O pessoal de telecomunicações aqui meio devagar com a adoção de inteligência artificial. E, por fim, última notícia, a Itália se movimentando, o governo italiano se movimentando de maneira bastante contundente, o Conselho de Ministros da Itália, para assumir uma posição relevante no capital societário da empresa que vai gerir a infraestrutura de redes de banda larga da Telecom Itália, da TIM, na Itália. É um movimento claro aqui de proteção de interesse nacional. Então, assim, o que o governo italiano quer é ter uma participação de cerca de 20% nessa empresa, na Netco, né, que está sendo, nesse momento, aqui, negociada com o fundo KKR, né, para ser cindida e depois vendida, né, da infraestrutura e dos negócios da Telecom Itália. Então, a Telecom Itália abre mão dessa infraestrutura de redes, cria uma empresa própria, a KKR vai assumir, o fundo KKR assume essa empresa, mas o governo italiano não quer deixar de ter uma participação relevante nessa empresa, pelo menos 20% aqui, está disposto a fazer um investimento de 2,2 bilhões de euros, tá? Se a gente faz um paralelo aqui com o Brasil, né, meio, nesse caso, um pouco descabido, porque não existe aqui nenhuma discussão sobre cisão de nenhuma empresa. Aliás, as cisões que tinham que acontecer já aconteceram para as redes neutras, mas é como se o governo estivesse assumindo, por exemplo, a infraestrutura de banda larga da Oi, né, e colocando dinheiro para isso. Então, né, seria um caso mais ou menos parecido com isso. No caso da Oi, a Oi foi mais rápida e vendeu a sua infraestrutura de banda larga, principalmente de fibra, para o BTG, né, seu sócio e acionista controlador aí da Vital, que é a operadora de banda larga, resultante aí da cisão do Grupo Oi. Então, é interessante essa notícia aqui, né? Um governo de direita populista da Itália aqui, mas bastante preocupado com essa questão da soberania nacional, principalmente na questão da banda larga e no controle da infraestrutura de banda larga. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Lembrando que tudo que a gente comentou está disponível no site www.teletime.com.br. Inscreva-se gratuitamente para receber nossa newsletter. Acompanhe a gente nas redes sociais, sempre como @TeleTimeNews. Se você está ouvindo pelo YouTube, pode ouvir pelas plataformas de áudio. Se você está ouvindo pelas plataformas de áudio, a gente está ao vivo também no YouTube. Enfim, todos os nossos recados padrão aí desse nosso podcast deixados para vocês. Amanhã a gente volta. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Tchau, tchau, pessoal.